Fale um pouco sobre seus pais. Bom, meu pai, argentino, dançarino, produtor, ator, cômico, professor de História e de Belas Artes. Eles se conheceram numa turnê, onde meu pai saiu de Portugal, foi atrás dela no Chile. É mesmo? Aí a paixão foi tanta assim? Aí começou essa grande história de amor e apareceu. Aos 14 anos já iniciando as atividades artísticas, como crooner. Você era crooner? Fala, sua mãe. Eu fui crooner, não. Eu fui crooner quando nós fomos para a Argentina. Que você nasceu lá, né? Não, eu sou carioca. Ah, eu nasci no Brasil. Ah, tá. E com 10 anos fomos para a Argentina porque o estudo lá era mais intenso. Eu comecei a estudar balé com 2 anos, piano, e me formei como professora de balé aos 14, né? E comecei a cantar como crooner. Em verdade, comecei na igreja, né? Como todos nós. É coro de igreja, minha origem é católica. E depois meu pai formou orquestra. E eu trabalhei 2 orquestras de peso na Argentina, uma italiana, que era a Gli Azzurri, e a do Tito Alberti, que acredito que já tenha falecido. E fui indo. Quando eu tive que definir minha carreira, apesar de eu ter tido toda a estrutura, né, porque minha mãe me levava e meu pai para tudo que era lugar. Então eu presenciei várias gravações de músicas que são tocadas até hoje. Uma música que me marcou muito na minha infância foi A Tua Voz. Ela gravou com Peri. Essa música... sua voz, estou ouvindo. Não, essa. Qual é? A minha voz é de morrer no horizonte. Não, isso aí não conheço. Onde o sol descansa a fronte, onde o vento se desfaz. Aí o Peri responde, a sua voz. E ela responde, a de ser voz. É linda. Sônia, minha mãe foi parar no hospital com essa música, cantando com meu irmão. E eu sentada, assim, nos pés dela, assistindo essa gravação. Isso foi no 63. Os shows, tudo, porque eu era a malinha deles, né? Uhum. E quando a gente se viajava, ia aquela equipe, a babá, a professora, todo aquele cabeleireiro, modista, toda aquela estrutura que se fazia. Inclusive eu lembro uma coisa que me chamava muita atenção, aqueles baús de roupa. Antigamente. Isso eu lembro até hoje. Tá encostadinho aqui. Então, quando você vê que o artista leva aquelas toneladas de instrumentos, especialmente os músicos, o artista cantor, ele leva aquela parafernália doida de roupa, peruca, sapato. E uma mulher, que mulher é um troço bem vaidoso, né? E o orgulho de ser filha de uma das maiores cantoras brasileiras, Dalva de Oliveira. É um orgulho muito grande e ao mesmo tempo é muito difícil. Por quê? Eu tomei conhecimento, da extensão da minha mãe como artista e do meu pai quando eu já era adolescente. Porque quando eu era pequenininha... não entende nada. Eu via aquela gente na Praça Mauá gritando, se arrancando tudo, eu dizia assim, meu Deus, tá todo mundo louco aqui, né? Meu pai na Argentina era considerado o Fred Astaire argentino. Meu pai era um dançarino de primeira linha. E ele dirigia uma orquestra, né? Dirigia, ele teve várias, né? Então, o que acontecia? Essa é uma cobrança. As pessoas pensam que porque você é filha de, ou por, ou para, que você tem que carregar aquela mesma capacidade de interpretar. E não é assim, gente. Dalva de Oliveira é uma voz teofônica. Essa mulher, esse corpo, assumiu um espírito que veio assim de onde ela veio, não sei. Ela veio com esse dom. Ela veio com essa capacidade, não só de voz, vocal,
uma capacidade da interpretação. Tanto é que eu falo que minha mãe é mais que cantora, ela é uma intérprete, porque ela vibra emoção. E ela puxa de você tudo de lá de dentro. Ou seja, eu sou suspeita de falar, mas é o que eu sinto. Ué, mas é a realidade, né? Você não é suspeita nada. Qual foi o momento que mais marcou sobre a mãe dela e como era a Dalva, mãe caseira, como era a família? Minha mãe era uma mulher muito carinhosa, rígida, mas carinhosa, muito parceira, brincalhona, adorava ler gibi, ria sozinha e nos disciplinava muito, mas muito carinhosa. Comigo ela sempre foi muito, muito carinhosa. E o momento mais marcante que eu sentia assim ao lado dela era quando eu me posicionava naquelas cadeiras lá da Rádio Nacional e me dava aquela caixinha de drops e eu via minha mãe cantar ali, o pessoal se descabelar, e eu tinha aquilo na minha casa para mim todos os dias, sabe? Isso dava assim uma sensação de posse, é minha, né? Mas a vivência, o dia a dia de acordar, claro. Minha mãe andava pelo quintal com macarrão cru na boca. Macarrão? Ela botava um macarrão cru e dava a volta, porque a casa de Jacarepaguá é uma mansão, né? Um Shangri-La, como ela chamava. Ela descalça. Gente, minha mãe era a pessoa mais simples e desprovista de vaidade. Ela saía pro show. Mas ela era muito elegante. Mas eu estou dizendo assim, a humildade dela, ela em casa, ela era ela. Toda arrumada, ela continuava sendo ela. Ela não tinha pose. A fama não subiu a cabeça da minha mãe. Ela manteve, ela entrava naquela Rádio Nacional, naquela Praça Mauá. Gente, ela cumprimentava um a um. Não saía ninguém com uma palavra ao contrário. Hoje em dia você vê artistas... Nariz em pé. Artistas novinhos que esquecem que se eles estão lá, é por causa do público. Por causa do público. E como foi o encontro seu com a sua mãe no programa Silvio Santos em 1972? Foi assim, o Silvio Santos, minha mãe fez um programa com ele, já estava bem doente, e ele perguntou a ela que é o que ela queria, que ela estava fazendo, não sei se 40 anos de carreira. Aí ela falou que queria me ver, que fazia uns anos que não me via, a gente só se carteava e que sabia que eu estava grávida, né? Aí Aricati da Silva, que era o corresponsal dele, Silvia Donato, me rastrearam em Buenos Aires e lá vim eu com meu barrigão e nos encontramos no programa dele, do Silvio Santos. Então ele foi meu anjo para mim e para minha mãe e foi um momento muito lindo, fomos jantar, ficamos juntas, só que como minha gravidez era de risco, eu tive que voltar para a Argentina e ela já estava doente. Eu fui saber depois, quem me avisou da doença dela foi a Virgínia Magalhães, que era secretária e era filha do meu padrinho de batizado. Então, mas eu consegui chegar aqui os 5 últimos dias dela de vida. Mas ela então nem chegou a conhecer os netos? Não, ela conheceu só o Fernando de foto. Fernando, quando a mamãe morreu, tinha 6 meses. E depois eu só engravidei depois de 4 anos. Né? Então as meninas não conheceu. Agora, esse encontro, o Silvio Santos gerou esse encontro. São Paulo parou, Sônia, para ver esse momento de nós duas. E foi um momento muito lindo, muito emotivo, muito... dizem que nada é por acaso. Acreditem se quiser, eu e minha mãe fomos vestidas com um vestido estampado com a mesma cor, rosa e azul. Coincidência. A sandália minha era dourada, dela também. E sintonia. Uma coisa assim, sabe? E ela tão frágil nos meus braços, mas passamos esses 2 dias maravilhosamente bem. Só que ela preocupada com minha gravidez de risco e eu preocupada que depois que eu fui saber que ela não estava legal.
foi Ela muito morreu linda. com problema no esôfago. Ela né, morreu de Câncer. cirroses hepática, esôfago, tinha hemorragia por boca, né? Na clínica Arnaldo Moraes Filho, no Leme. E a gente estava preparando ela para levar para a Alemanha, porque lá se fazia a cirurgia que ela precisava. Mas ela não resistiu, estava muito fragilizada. Morreu muito nova, né? 55 anos. 55 anos.